Prêmio Executivo de Valor chega à sua 25ª edição e homenageia 25 profissionais de 20 setores da economia em 5 categorias especiais. A distinção reconhece os líderes que se destacam na gestão de suas empresas. Os CEOs foram eleitos por 12 consultorias que fazem parte da Associação Global AESC. Vamos perguntar aos premiados quais são as perspectivas para os seus negócios no curto prazo, considerando o contexto externo e também o cenário macroeconômico. Gostaria de saber como você avalia os investimentos, o cenário macroeconômico em termos de investimentos no curto prazo. A gente, desde esse incremento na taxa de juros, a gente tem observado, acompanhado por todos os especialistas, uma tendência de permanecerem altas durante muito tempo. Então a gente já vem nas últimas alocações, sejam internas no portfólio, seja na disputa de novos mercados, um incremento na avaliação de risco sobre essa alocação. Então o cenário hoje é um cenário de contenção, é um cenário de disciplina sobre a alocação e muita avaliação de quais são as oportunidades onde a gente deve estar alocando capital. E as perspectivas de negócio considerando o cenário externo? A gente vê com muita incerteza ainda o efeito sobre cadeia de suprimentos, a entrega de elementos essenciais para poder conduzir os negócios e principalmente o impacto sobre o capital, tão requerido nesse momento no saneamento. Então o momento aqui é atenção sobre a disputa de novos negócios, muita disciplina de capital. Eu acho que esse é o ponto do momento. Bem, nesse momento, dado o ciclo de alta de juros, que não somente o Brasil, mas outros países, uma vez que pós-pandemia teve um ciclo inflacionário alto, os investimentos eles estão represados, estão restritos, até que as empresas provavelmente têm uma visibilidade maior de qual é o fim do ciclo de juros e em que patamar que ele tem, o que no momento acho que ninguém consegue afirmar com toda a convicção. E olhando agora o cenário externo no curto prazo, como que a empresa pode ser impactada? No caso nosso, que operamos no alimentar exclusivamente no Brasil, com poucos produtos importados, os impactos são menores. Mas obviamente que nenhum país é uma bolha isolada e que eventualmente cenário externo mais desafiador faz com que haja uma cautela, especialmente na tomada de novos projetos e novos investimentos nesse momento. Olha, o cenário é um cenário complexo, principalmente porque tem muita incerteza no ar. Ou seja, o fator tanto de inflação como os juros altos nos coloca numa posição complexa. E as decisões das empresas tomam mais tempo e são muito mais cautelosas em relação ao investimento. É isso. E o cenário externo, como que impacta os seus negócios? Sem dúvida, o cenário externo também traz bastante incerteza e principalmente implementa uma dinâmica que vem muito diferente das dinâmicas anteriores. Elas realmente trazem um conceito tanto de guerra como de conflito geopolítico amplo e que com isso dificultam realmente o negócio. Porém, em qualquer cenário, há sempre riscos e oportunidades. E esse não deixa de ser um cenário também de oportunidades para um país como o Brasil. Mônica, o nosso investimento no Brasil é recorrente, né? A gente investe faz 26 anos. Ano passado a gente investiu mais de 9 bilhões de reais. Esse ano a perspectiva é manter os mesmos níveis de investimento. O primeiro trimestre já trouxe um resultado positivo que justifica a gente manter o nível de investimento acelerado, crescendo na cobertura 5G e também expandindo a nossa rede de fibra para todo o Brasil. O atual cenário externo hoje impacta o seu negócio? Olha, o cenário externo com certeza acaba impactando a economia local. E a economia local tem um impacto direto numa empresa como a Vivo, que atua em todos os segmentos de negócio. Isso não muda a nossa perspectiva de crescimento. A gente apresentou um primeiro trimestre bem forte, com crescimento de receita, de EBITDA, crescimento da geração de caixa acima da inflação. E a gente acredita, por ser uma empresa líder, que tem uma estratégia bem definida, que a gente vai conseguir seguir nesse ritmo. Bem, acho que o principal desafio que a gente tem hoje no Brasil é custo de capital. Em todo negócio, que requeira grandes investimentos e longo prazo de maturação, o custo de capital que a gente tem hoje no país acaba
inibindo muito investimentos que são estruturais e super relevantes para o nosso futuro. Então, eu diria que esse é o principal desafio que a gente vive hoje. Considerando o atual cenário externo de guerras, como que isso pode impactar o seu negócio? Bom, eu diria que diretamente no nosso negócio, que é construção civil habitacional, o impacto externo é relativamente baixo. Mas toda a volatilidade que tem sido trazida fruto desse cenário acaba, de certa forma, dificultando a tomada de decisão, né, aqui dentro do Brasil. Então, acho que apesar de o impacto direto não ser tão relevante, indiretamente essa volatilidade é sempre muito prejudicial. Bem, a nossa instituição, os Amigos do Bem, é diretamente impactado com a economia do nosso país. E isso também afeta a economia internacional, porque os empresários, as empresas, quando passam por dificuldades, a primeira coisa que eles diminuem é a sustentabilidade, a área de sustentabilidade. E isso afeta os projetos sociais do nosso país. O cenário externo conturbado também pode afetar a instituição? Sim, porque ele afeta as empresas e as empresas passando por um período de maior dificuldade, isso afeta o setor de sustentabilidade. O ESG acaba sendo o primeiro a ser afetado em qualquer crise econômica do nosso país. O momento atual é um momento que exige observação e cautela. Do lado da ThyssenKrupp, como nós estamos presente no Brasil há mais de 180 anos, nós, de alguma maneira a gente se habituou aos ciclos de crescimento e de observação no Brasil. Então, eu diria que a despeito da relação de sempre incerteza que a gente vive no país, nós estamos acostumados com esses cenários de idas e voltas e olhamos sempre o cenário de longo prazo para tomar decisões de investimento no país. E qual a sua avaliação do cenário externo, considerando o cenário atual? Eu acho que o Brasil viveu durante muito tempo aquilo que a gente chama de um cenário de incerteza, que a gente chama mundo VUCA, e hoje o mundo inteiro está numa mesma situação semelhante. Então, não é diferente do que aquilo que a gente sempre viveu no Brasil das últimas décadas, e hoje a gente vê também no mundo uma situação de um pouco mais de volatilidade, de incerteza, então isso dificulta a visão, a previsibilidade dos negócios. Então a gente sempre tem que se pautar numa visão de mais longo prazo para tomar essas decisões de investimento. Olha, o cenário interno é um cenário de expectativa, não só pela situação do Brasil, mas pela situação global. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo, mas as empresas estão investindo. E o cenário externo, como que o senhor vê no curto prazo diante dessas incertezas com guerra? O cenário externo está muito complexo, né? Uma série de coisas acontecendo nos Estados Unidos, a guerra da Ucrânia, agora no Oriente Médio, a relação China-Estados Unidos também complexa, com impactos do mundo inteiro, mas a gente continua vendo as possibilidades de investir e continuar crescendo. A gente vê um patamar de juros mais elevados e, portanto, é um momento, né, de, por um lado, manter o foco no retorno, né, da companhia e, ao mesmo tempo, continuar investindo para as nossas avenidas de médio e longo prazo. Então, é um ambiente onde, por um lado, você tem que ter cautela, mas sem deixar de olhar as oportunidades de longo prazo que a companhia, como líder de mercado, tem pela frente. E qual a sua leitura do mercado externo agora no curto prazo? A gente vê uma volatilidade maior em função do que está acontecendo no cenário de comércio, né, de trade, e também em função dos desafios, né, geopolíticos que estão acontecendo. Então isso cria um ambiente onde, de fato, tem que manter uma atenção maior, mas, como sempre, pode ser uma oportunidade para aquelas empresas que fizeram para casa, estão bem capitalizadas e podem encarar essas oportunidades que existem no mercado. Como startup, o que eu enxergo é que mais para frente, daí como isso nos afeta, é que a gente tem uma situação que provavelmente os juros vão continuar alto e investimento em startup, essa liquidez que a gente já viu no passado recente, ela continua desafiadora. Mas ao mesmo tempo é um momento onde acho que resiliência e ter operações enxutas e fazer decisões bastante pensadas recompensa cada vez mais. Acho que a escassez no mundo que eu atuo, ela é, assim, no longo prazo, no curto prazo pode não ser, mas no longo prazo ela é sempre recompensada. Então, tomar decisões assim, bastante eficientes.
E o cenário externo prejudica no curto prazo? O cenário externo, ele prejudica à medida que instabilidade não causa para investimentos em startup e o mundo que a gente atua, ele causa uma insegurança que pode travar investimento. Mas ao mesmo tempo a gente vê um cenário no Brasil, a gente vê uma economia que é resiliente, apesar de diversos desafios que todo mundo está acompanhando, ela é resiliente e estamos confiantes para anos que só vai melhorar. Olha, o cenário macro, a gente acaba de verdade não considerando nas decisões de investimento, porque a gente está olhando os próximos 5, 10, 15 anos, a gente não está olhando o curto prazo. Então, apesar dos juros estarem no patamar mais alto, né, dos últimos vários anos e várias incertezas geopolíticas no mundo, a gente vai fazer o recorde de investimento no Brasil. Os aportes esse ano vão ser na casa de 34, 35 bilhões de reais entre investimentos e despesas estratégicas, apesar desse contexto desafiador. Então a gente está olhando muito além do curto prazo para tomar essas decisões. E o impacto do cenário externo com guerras, como fica? O mesmo. A gente realmente olha que a penetração do e-commerce no Brasil ainda é muito baixa, na casa de 16%. A fintech, Mercado Pago, tem um potencial enorme de crescimento também. Então, independente do contexto geopolítico, do contexto internacional e até nacional, a gente vê que o potencial de crescimento dos negócios é enorme e a gente vai seguir investindo bastante.